Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura do livro Caderno Proibido, de Álvares Céspedes. Essa vai ser a nossa 10ª leitura. Mas antes de iniciarmos a leitura dos 2 capítulos de hoje, eu gostaria só de relembrar o propósito dessas leituras comentadas. É um projeto muito pessoal que eu já venho acalentando há alguns anos, de trazer, de fazer grupos de leitura, né? Mas de leitura comentada de alguns livros que me marcaram, ou se tivesse esse grupo, né? A gente poderia fazer essas leituras também de sugestões das pessoas, o que também não está fechado, né? Quem sabe a coisa evolui para isso daí, mas por enquanto é um projeto, né, muito pessoal, e os comentários que eu trago aqui foram as minhas percepções dentro da leitura que eu fiz, né, no caso desse livro Caderno Proibido, como eu disse lá no início, na live de abertura, foi um livro que me impactou muito, né, em toda a construção dele, né, em forma de diário, como que essa protagonista, essa personagem, ela vai se descobrindo e o que vai acontecendo com ela, como que a vida dela vai virando de cabeça para baixo, né, vai se desconstruindo toda, uma vida que era ali certinha, segura, né, e de repente muda tudo. E então, assim, eu percebi, né, dentro do impacto que trouxe, né, para mim esse livro, que muita coisa a gente ainda vê nos dias de hoje, que 70 anos atrás a gente já evoluiu muito, né, a gente já tem um amadurecimento maior, mas ainda muitas coisas perduram. E então, assim, os comentários que eu faço não são comentários fechados, obviamente que não, são comentários, como eu disse, subjetivos, são da minha percepção e dentro do meu conhecimento, né, da psicologia analítica, que eu acabo, obviamente, que me baliza um pouco aqui nos meus comentários, na forma como eu vejo, né, a personagem. Mas né, é apenas, eu só estou compartilhando com vocês as minhas observações com relação a esse livro, e claro que cada um vai também tirar as suas próprias, vão ter, né, as próprias percepções e observações e as reflexões de acordo com a visão, né, de cada um. A minha visão pode ser diferente da visão de outra pessoa, e tá tudo certo, e tá tudo bem, né? Mas é só uma vontade mesmo muito grande de compartilhar algo que eu acho que possa acrescentar e que possa trazer reflexões também para quem está ouvindo essa história, né, que está sendo feita em formas de leituras assim fracionadas, porque o livro é um livro relativamente grande, mas que eu acho que tem muita coisa para a gente poder refletir aqui e trazer para a nossa vida pessoal. Então, vamos iniciar a leitura de hoje. Vão ser 2 capítulos, 19 de janeiro e 20 de janeiro. E como eu já tinha adiantado na 9ª leitura, vai acontecer algo assim, como ela mesma fala, insólito com ela, e nesse dia 19 de janeiro, que ela vai fazer o registro aqui, e a gente vai começar a ler agora. 19 de janeiro. Hoje me aconteceu algo insólito, uma tolice que eu me envergonharia até mesmo de anotar, se não tivesse a certeza de que ninguém jamais lerá o que escrevo aqui. Esta tarde, ao atravessar a portaria do trabalho, vi um homem alto, elegante, que devia ter pedido uma informação ao porteiro, porque os dois folheavam juntos uma agenda. Eu ia entrando meio afobada, temendo estar atrasada. O porteiro ergueu os olhos e me cumprimentou como sempre, com gentileza. É uma boa pessoa e já me conhece há muitos anos.
Sorri para ele mais efusivamente do que de costume, me sentia de bom humor e queria quase fazê-lo cúmplice do meu atraso. Em seguida, o porteiro recomeçou a folhear a agenda, ao passo que o outro não tirava os olhos de mim. Me fitava com estupor, como se de repente tivesse visto uma aparição benfazeja. Era jovem, teria talvez 35 anos. Quando passei a seu lado, sussurrou algo que de início não captei, mas depois compreendi no lampejo, quase como se o ouvisse de novo na fantasia. Uma palavra realmente boba. Parece-me ridículo repeti-la aqui. Ele talvez não imaginasse que tenho 2 filhos já grandes. Sinto vontade de rir ao lembrar da situação, mas enfim, o que ele disse foi fascinante. Precisei me deter ao pé da escada porque o elevador estava parado no 2º andar. Sentia que o homem continuava a me fitar, que o porteiro já lhe dera todas as informações, mas ele não saía dali. Meu coração batia com força. Tive uma sensação de vertigem, de medo. Queria fugir e o elevador não chegava nunca. Tomei muito cuidado para não me voltar. Aquele homem poderia pensar que eu o fazia por causa dele. Mas quando entrei no elevador, fui obrigada a me virar para fechar a porta. Então vi que ele continuava parado ali, me fitando encantado, e movia os lábios murmurando alguma coisa que eu não podia compreender. Talvez a mesma palavra de antes. Entrei no escritório como se estivesse sendo seguida. Por toda a tarde espiei a porta da minha sala, temendo que aquele homem tivesse a ousadia de subir até ali com alguma desculpa. Ele não sabia quem eu era, mas podia ter perguntado ao porteiro. Desconfiei até que me tivesse visto passar outras vezes, tivesse me seguido e hoje, para me encontrar, houvesse recorrido a um pretexto. O tempo todo eu temia ver entrar o contínuo, anunciando que alguém perguntava por mim. Ficava sobressaltada quando alguém abria a porta, tanto que uma colega me perguntou o que eu tinha. Respondi que estava esperando uma visita, já que se aquele homem tivesse se arriscado a subir, sem dúvida eu não poderia confessar que ele havia me seguido e agora vinha até mesmo perguntar por mim, sem me conhecer. A colega me julgaria mal e estaria autorizada a me imaginar pouco séria quando caminho pela rua. Se ele aparecesse, eu fingiria não ter ideia de nada. Já havia pensado, iria recebê-lo na sala de espera e o instaria a sair imediatamente, a não aparecer nunca mais, explicando-lhe que se enganara ao pensar que eu fosse uma mulher daquelas que se deixam abordar por um desconhecido. Por sorte, não apareceu ninguém. Quando saí, olhei ao redor com cuidado. Até virei para trás várias vezes, a fim de me certificar de que ele não estava ali, não me seguia. Agora, porém, posso confessar que esse episódio me causou uma alegria que não experimentava desde mocinha. É um relato curto, mas assim, muito legal. Eu achei essa parte assim incrível, porque ela pôde sentir de novo aquele fogo existente nela e que está assim meio que apagado nessa vida que ela leva. Enfim, ela sentiu essa porção mulher dela, esse feminino que está ali, né, todo apagado, que está todo, que não é instigado, né? O marido chama ela de mamãe. Então, como que esse feminino vai atuar, né? Como que essa mulher
que ainda existe nela, que quer emoção, que quer afeto, que quer amor, né? Que tem desejo. Como que essa mulher vai aparecer se o homem que em tese deveria fazer isso, que é o marido dela, chama ela de mamãe? Ai, perde vontade de tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, é, é isso, né? E aí, quando ela se vê admirada, e o homem ainda fala que ela é fascinante, puxa, isso deve ter vindo assim, né? Igual um vulcão né? Essa emoção dela. Porque ela realmente, assim, ela se vê velha, porque é essa imagem que fazem né, que a filha e que o próprio marido consente quando a filha fala, né? É a imagem que eles querem que ela acredite que ela seja. Mas ela, no fundo, ela sabe que ela não é isso, ela tem desejos, ela é uma mulher, ela ainda tem esse fogo interno. E esse acontecimento é muito legal porque esse homem faz com que isso aconteça, com que essa mulher, ela acenda de novo. Mesmo que depois, né, ela tipo, se contenha, né, e comece a arrumar um monte de desculpas, a gente vê aqui, né, a fantasia dela, porque ela imagina, né, esse homem subindo, esse homem procurando-a. Então, ela entra nessa fantasia, né, que é uma fantasia realmente de adolescente, né, de querer ser desejada, de ser vista como uma mulher interessante, uma mulher fascinante. E ela fantasia sobre isso. Então ela vive, né, nesse mundo aí, né, dessas contradições, mas também dessa fantasia que ela de algo que ela gostaria, né, de fazer, mas ela né, no fundo, essa fantasia é algo que está lá dentro dela que ela gostaria de viver, mas ela não vive. E então ela fantasia. Então eu achei muito legal isso acontecer, porque está trazendo a mulher Valéria de novo para a vida, né? Está trazendo essa mulher Valéria à tona, e isso pode trazer alguns efeitos lá para frente, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas muito importante isso que aconteceu. Então vamos para o dia 20 de janeiro. Existe em minha índole uma coisa que não consigo decifrar. Até agora sempre pensei ser clara, simples, a ponto de não reservar a mim mesma nem aos outros nenhuma surpresa. No entanto, de uns tempos para cá, já não tenho tanta certeza disso, mas não saberia definir de onde vem essa impressão. Para me reencontrar tal como sempre pensei ser, preciso evitar ficar sozinha. Ao lado de Michele e dos meninos, readquiro aquele equilíbrio que era minha prerrogativa. A rua, ao contrário, me atordoa, me lança numa singular inquietação. Não sei me explicar, mas fora de casa não sou mais eu. Basta sair pelo portão e me parece natural começar a viver uma vida totalmente diferente daquela costumeira. Sinto vontade de percorrer ruas que não estão em meu itinerário cotidiano, encontrar pessoas novas que desconheço até aquele momento, com as quais eu possa ficar alegre, rir. Tenho muita vontade de rir. Talvez tudo isso queira dizer apenas que estou cansada. Deveria tomar um fortificante. Ou talvez seja porque este mês, por causa dos atrasados que Michele embolsou, eu não esteja esperando com ansiedade que o tempo passe e que logo chegue o dia em que recebemos nossos salários. É um fato novo que deixou livres, convidativas, estas jornadas em geral cinzentas e, desde que se iniciam, temidas. De muitos anos para cá,
Só existe um dia do mês em que Michele e eu nos sentimos seguros, o dia 27. Depois recomeçamos a esperar. Agora, porém, vivo como sempre vivem os que não têm a constante preocupação com a falta de dinheiro. Compreendo que a eles possam parecer possíveis todos os acontecimentos felizes e extraordinários. De fato, agora, se escuto a campainha, penso que se trata de uma surpresa boa. Esta manhã, ao voltar para casa, encontrei no portão o mensageiro de um florista com um grande buquê de rosas, esplêndidas, envoltas em celofane. Tive um sobressalto e pensei uma coisa absurda, que eram para mim. Tão absurda que olhei ao redor antes de perguntar ao rapaz, baixinho: Valéria Cossati? Ele me encarou surpreso e em seguida balançou negativamente a cabeça. Era para uma jovem atriz que mora no segundo andar e que toda noite, já tarde, manda a empregada abrir o portão para um senhor de óculos. Segundo a zeladora, ela sempre recebe flores e embrulhos das lojas mais famosas. Quando a encontro, imagino-a abrindo aqueles pacotes, toda feliz, em meio a um grande frufru de papel de seda. Hoje, no final da tarde, comprei uma combinação azul celeste. Ficou muito bem no meu corpo, justinha. Michele já estava na cama quando eu a experimentei. Gostou? Perguntei de repente. Ele baixou o jornal e disse: De quê? Desta combinação, é nova. E avancei sorridente, tocando meus ombros nus, com um gesto que era ao mesmo tempo satisfeito e tímido. Querida, ele disse, você já não tinha uma parecida? Não, essa é diferente das outras. Tem renda, está vendo? Expliquei, me inclinando sobre ele e apontando o decote. Querida, ele repetiu, quanto custou? Ainda não paguei, respondi, para não confessar que esta combinação é mais cara do que as outras. Peguei na loja aqui da esquina, posso pagar quando quiser. Fez mal, eu precisava dela, protestei, enrubescendo. Não, não é disso que eu estou falando. Você fez muito bem em comprá-la. Se está precisando, mas não convém deixar contas em suspenso. Não sei por que fiz isso. Sempre fui a primeira a dizer que as dívidas são uma ruína. Não sei explicar. Talvez tenha sido porque, no fundo, espero que tudo mude de agora em diante. Que Michele tenha uma nova posição no banco, que ganhe muito dinheiro e que todo dia seja dia 27. Tirei a combinação, dobrei-a. Vou devolver. Direi que não caiu bem. Por quê? Disse Michele gentil. Se você gostou. Sim, repliquei, séria. Mas no fundo era um capricho. Não preciso dela. Eu, de fato, me perguntava como, assediada pelas preocupações com Mirella, cismei de fazer aquela aquisição inútil. Talvez porque hoje é sábado, eu estava livre, vagando sem pressa na rua. Nem mesmo agora, sozinha com o caderno, consigo compreender. Este caderno, com suas páginas em branco, me atrai e, ao mesmo tempo, me perturba, como a rua. Interessante também, né, esse relato dela, e que foi logo depois do que aconteceu lá na portaria do prédio, quando aquele homem a encarou e a admirou. E ela, eu achei interessante quando ela fala que ela é uma outra pessoa quando ela está na rua, que quando ela está em casa, ao lado do Michele e dos meninos, ela readquire esse equilíbrio que é prerrogativa dela. Olha que interessante, ela fala que é uma prerrogativa dela, ou seja, não é o natural dela. Ela se impôs como prerrogativa
ser equilibrada, ser séria, ser comedida. Então, ela está começando a perceber que existe uma outra Valéria dentro dela, que ao lado da família, ela se impõe uma certa atitude, né? Aquela fachada da mulher equilibrada e séria. Mas na rua, ela é a Valéria real, né? Porque no fundo ela deseja ser quem ela é de verdade. Por isso que na rua ela se sente, ela sente essa emoção, essa inquietação, ela, ela é como se a vida real a chamasse de volta, né? Porque em casa a vida ela é certa e segura, porque isso ela impôs, né? E ela faz com que as coisas funcionem dessa forma. Mas na rua, fora de casa, ela é incerta, ela é livre, ela é cheia de possibilidades. E isso assusta ela, porque isso tira a Valéria, tira ela do lugar, de um lugar que é conhecido, um lugar que ela construiu e que é muito conhecido dela. E quando ela vai para fora, ela está totalmente assim, entregue ao que acontecer, porque quando ela está na rua, tudo pode acontecer. E aí é onde ela assim, faz uma força imensa para fugir desse chamado. E aí ela vai cada vez fortalecendo mais essa imagem dela, né, de séria, dessa rigidez, desse equilíbrio. Quando ela fala que tem vontade de sair, né, que ela tem muita vontade de rir. Olha, gente, aqui ela está falando do desejo dela, da alma dela, do quanto que ela é cheia de vida, mas que em casa ela se apaga. Então na rua ela acende, né? Então ela tem vontade de fazer coisas diferentes, ir para ruas desconhecidas, fazer um itinerário totalmente diferente, ver rostos diferentes, conversar com pessoas diferentes. E essa vontade de rir, né? Essa vontade de ser espontânea, que aparentemente em casa ela está admitindo que não é, porque ela tem que manter uma imagem que não é a verdadeira Valéria. E aí ela fala, né, que ela traz, né, a justificativa dela que que isso tudo que ela tá pensando pode ser porque ela tá cansada e que ela tem que tomar um fortificante, né? Na verdade, assim, é interessante, né, como que ela acha justificativa para tudo, para não enxergar o que ela verdadeiramente quer, o que ela verdadeiramente deseja. Então ela já coloca desculpa no cansaço que ela tem que tomar um fortificante, para que isso tudo passe e que tudo volte ao que era antes, né? Que ela sinta, que ela se mantenha naquele lugar e que isso que está acontecendo com ela é o que é errado, mas na verdade é o que é o certo. Eu espero que um dia ela descubra isso, que ela realmente entre em contato, porque a vida dela é isso aqui que ela está descrevendo. Ela como agora eles estão com uma possibilidade um pouco maior de financeira, né? O dia 27, que era tão esperado para poder pagar as contas, e depois que ele vinha, já começava uma nova espera desse pagamento, né? Mais um mês ali, contendo, né? Cheio de limitações. E agora que que isso deu uma afrouxada, ela está percebendo que ela tem vontade mesmo, né, de se dar alguma coisa, de se permitir alguma coisa, de ter esse prazer de se cuidar, de se mimar, né, de comprar algo para ela, porque ela nunca compra algo para ela. Então ela está começando a se ver mesmo como uma mulher,
né, que esse fogo foi acendido, foi aceso, né, quando aquele homem a admira. E tanto que, olha aí, né, quando ela vê o buquê de flor chegando lá no prédio, ela fica querendo que fosse para ela, né? Só que assim, na verdade, não era. E ela fica um pouco decepcionada. Por quê? Porque ela quer esse desejo mesmo de ser admirada, de ser desejada. E o simbolismo dessas flores, né? Quando a gente recebe um buquê de flores, é isso, né? É esse ser admirada, de ser desejada, de fato, de mostrar, né, que é querida. E aí, no final das contas, lá, né, quando ela tá passeando, né, num sábado lá, que igual ela falou, né, que ela se sente livre, gosta de passear, de ver vitrines, de passar por caminhos diferentes, ela ousa comprar uma combinação. E olha o que o Michele faz, gente. Gostou de quê? Ele nem percebeu que ela estava com uma combinação nova, ou seja, o olhar dele realmente não é o olhar para a mulher, Valéria, é o olhar para a função mamãe, né, para o papel de esposa e mãe que ela desempenha na casa. Então, né, isso foi sendo apagado, tanto por ele quanto por ela. Ela foi diminuindo, né? Ela foi diminuindo essa chama, né, dessa mulher que existe dentro dela, que tem desejos, que tem vontades, para manter esse papel da mamãe. Então ela virou somente um papel, ela deixou de ser mulher desejável e virou mamãe. Que, né? Como que eu vou desejar a mamãe? Né? A mamãe é a mamãe, aquela coisa santa, né? Aquela imagem que a gente até já comentou anteriormente aqui, né? Desse arquétipo da santa, dessa coisa intocável. Então, como que um homem vai desejar, né, ver a sua esposa como mulher se ele a coloca num lugar diferente, né, que não é essa mulher desejável. E aí esse diálogo todo aqui, no final das contas, ela vai e fala que vai devolver a combinação, ou seja, apagou de novo, ela se entregou de novo a aquele padrão dela, né, de não bancar nada para ela. Então ela não tem direito de se sentir desejável, de se sentir sensual, né? Porque ela falou, nossa, ficou assim muito bem no corpo dela, ficou justinha. E ela fala que ela tem um corpo esbelto ainda. Então, assim, ela se sente uma mulher bonita, apesar as contradições, né? Porque ela se vê uma mulher bonita ainda, desejável, mas o que jogam para ela é que ela é uma mulher velha. Então ela fica entre essa contradição de uma mulher jovem, porque ela se sente ainda jovem, desejável, com a mulher velha, né, que querem que ela acredite que seja. E ela meio que acredita, mas no fundo ela não acredita e ela fica vivendo esse conflito interno, que agora está muito evidente, porque ela está registrando, né? E como ela fala, quando registra não se esquece, então ela não está mais esquecendo isso. Então isso está vindo com uma força muito grande, está causando um conflito muito grande, né, internamente nela, mas ela ainda não tem forças para bancar essas percepções que ela vem tendo dela própria. E aí ela acaba devolvendo a combinação. Seria fantástico, né, gente, se ela conseguisse ficar com essa combinação. Independente se o marido dela viu, gostou, não gostou, achou bonito, diferente, mas é o prazer dela, né? Ela se sente bem dentro dessa combinação, porque ela se sentiu, ela se viu bonita, ela se viu desejável, ela se viu, né, sensual. Então, isso para ela seria muito importante para reacender mesmo essa chama, né, essa identidade, Valéria, mulher.
mas ela, né, não conseguiu bancar, ainda não conseguiu bancar, e já fala imediatamente que isso é só um capricho, né, e que ela não precisa dela, mas ela realmente precisava muito dessa combinação. E ela fala, né, como uma justificativa que talvez ela tenha comprado essa combinação porque era sábado e ela estava livre, vagando sem pressa na rua, porque é onde ela se vê verdadeiramente como ela é. Então, ela, obviamente que ela comprou a combinação porque ela estava de posse, naquele momento, da Valéria mulher, que ela é verdadeiramente. E então ela comprou a combinação. Mas quando ela chega em casa, existe toda aquela fachada, né? Aquela prerrogativa, e ali naquele momento ela se deixa levar por essa imagem, por esse papel que ela desempenha e fala que é somente um capricho. E esse caderno realmente é com essas páginas em branco, como ela finaliza o relato aqui, a atrai, sim, com certeza, a atrai muito, porque ela se sente muito livre nesse caderno para falar daquilo que ela não tem coragem de verbalizar, mas ao mesmo tempo a perturba, né? Como na rua, porque é exatamente isso. Esse caderno simboliza a rua para ela, porque esse caderno é onde ela é o que é de verdade, o que é a Valéria real que existe dentro dela e que ela agora está começando a entrar em contato. Então, assim, muito interessante, né? Esses 2 capítulos, a gente vai ficar por aqui, não vamos prosseguir. O próximo capítulo é o capítulo 24 de janeiro, aí ela já, né, deixa de escrever por 4 dias. E então, assim, acho que vale a pena a gente dar uma refletida nesses 2 capítulos, porque foram muito intensos, acredito. Foram relatos pequenos, mas muito profundos, porque agora ela está conseguindo entrar em contato com a verdadeira Valéria que ela é. E está tendo coragem de colocar isso no caderno. Então, é como se tivesse aquela chama daquela vela, né, que já estava quase apagando, começa a ganhar um oxigênio aí e começa a crescer. Então, a gente vê aí vamos aguardar aí os próximos acontecimentos na nossa 11ª leitura. Vamos ver aí o que vai acontecer. Então, mais uma vez, obrigada por acompanharem e até mais. Até a próxima leitura. Até!